Eu vou fazer uma oração ainda, com você sentado, porque no meio do culto aqui, daqui a pouco eu vou passar um vídeo para vocês, e é um vídeo de um capeta aí, de um demônio. Nem coloquei ele no Facebook, nem do WhatsApp de ninguém, para vocês não ficarem assistindo e ficar dando número de contagem aí de pessoas para ver. Então nós vamos assistir aqui um negocinho importante daqui a pouco, mas eu vou fazer uma oração. Gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor, nós já declaramos que esse lugar é teu e queremos sentir a tua presença somente. Então nós queremos declarar, ó Deus, que esse lugar é santo e é teu, e que nada, absolutamente nada de Satanás vai influenciar nossas vidas. Pelo contrário, nós temos a certeza que o Senhor, como o soberano sobre os céus e a terra, tem o controle de todas as coisas. E nós te pedimos como igreja, que o Senhor nos ajude a glorificarmos o teu nome na terra, e sermos realmente pessoas centradas em ti, que é o Salvador, pois foi para isso que se manifestou o teu Filho, para destruir as obras do diabo. Então eu repreendo qualquer tipo de ação de Satanás, e peço que o Senhor nos abençoe em tudo que vamos fazer nesta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra a palavra de Deus, por favor, em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, o tema que eu quero compartilhar com você nesta noite é: somos diferentes. Esta é a palavra que eu tenho no meu coração para compartilhar com você, e gostaria de ler com você, 2 Coríntios capítulo 11, somente 3 versículos, somente 3 versículos, 2 Coríntios 11, acharam? Pode ficar sentados. Diz assim a palavra de Deus: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Olha o que Paulo está falando. Eu gostaria que você me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Ele faz um apelo: por favor, me suporte, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Somente esses 3 versículos. Somos diferentes. Fale comigo: somos diferentes. Quando a gente lê a palavra de Deus, e eu amo a palavra de Deus, parece que ela foi escrita para nós hoje. Aliás, tem alguns momentos que eu estou lendo as escrituras que eu falo: puxa, parece que Paulo está aqui, parece que ele está vendo o que está acontecendo em Araraquara, parece que ele está escutando o que está acontecendo lá em São Paulo, em Brasília, no mundo. Parece que o apóstolo Paulo escutou e está nos dando recados. Mas isso é muito lindo, porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse, né? Vai passar os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vai passar os céus e a terra, e a palavra de Deus não vai passar. Então ela parece que ela é, né? Atual. Você vai lendo a Bíblia, você fala: puxa vida, é para nós hoje isso. E foi também para os apóstolos há 2000 anos atrás. Olha o poder da palavra. Você recebeu uma carta do teu tataravô, está lá escrito farmácia com PH, tem um monte de coisa que você já não consegue nem entender mais daquilo que ele escreve, mas você leva um livro como esse, que foi escrito há 2000 anos atrás, e a gente lê e aplica para nós hoje, e serve para nós hoje, e é atual, e parece, como eu disse para você, parece que quando eu estou lendo, parece que o apóstolo Paulo deu uma
passeadinha aqui em Araraquara. Fala, acho que ele passou aqui. Isso é tremendo. Só Deus para fazer um negócio desse. Por isso que é o único livro na face da terra que é chamada Palavra de Deus. Não tem nenhum outro livro na face da terra que é chamado de Palavra de Deus, a não ser a Bíblia. Porque Ele mesmo denomina esta palavra como sendo dele. E Ele diz, vai passar os céus e a terra, mas isso aqui não passa. E Ele é atual. E vai se atualizando. E nós vamos entendendo ela com o tempo cada vez mais, porque a palavra não muda, mas a revelação ela se amplia. E nós vamos entendendo cada vez mais a revelação. Agora, eu quero que você acompanhe comigo, porque nós temos a ceia para tomarmos hoje. Eu quero que você acompanhe comigo um apelo que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele está dizendo assim, olha, ele diz assim, suportai-me, me suporte por mais um pouco. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu estou falando algumas coisas para vocês e eu preciso que vocês recebam do que eu estou falando. Eu preciso que vocês recebam, tomem posse do que eu estou falando. Me suporte, porque eu estou fazendo isso com zelo, ele diz, eu estou fazendo isso com zelo. Sabe o que quer dizer a palavra zelo no grego? A palavra zelo quer dizer ciúmes. Eu estou fazendo isso com ciúmes, ou seja, eu tenho ciúmes de vocês, eu não gosto que vocês ficam se metendo com qualquer um não, que isso aí vai te estragar, vai te fazer, você vai se perder. E eu tenho zelo, eu não quero que você se perca, eu não quero que você se destrua. E ele explica por que ele não quer que isso aconteça na nossa vida. Ele diz assim, porque eu estou te preparando para você se encontrar com o teu noivo no casamento. Eu estou te preparando para você se encontrar com o Senhor Jesus no casamento. E a responsabilidade minha é te preparar para esse encontro. Você já pensou? O noivo está lá esperando a noiva. E aí quando o noivo chega, porque sabe o casamento judaico é diferente do nosso, né? O noivo fica aqui parado e a noiva entra, não é assim? O casamento judaico é o contrário, a noiva está ali presente, já arrumada, adornada, e o noivo chega. Lembra da parábola das virgens? Eis o noivo, e as virgens estavam todas esperando, 5 prudentes e 5 nécias, lembram? Foi até feito aqui uma encenação pelo Ministério de Adoração da igreja, da dança. Aí chega o noivo. O casamento judaico é diferente do nosso, é o noivo que chega, não é a noiva. Então você imagine, o noivo chegar e pegar a noiva, que somos nós, tudo destrambelhados, mal arrumados, feios, e Paulo está dizendo assim, olha, me suporte, me aguente. Você sabe que suportar não é o que você entende na língua portuguesa, né? Como que a gente fala suportar aqui no Brasil, né? Tem que suportar aquele irmão lá, não é isso? Parece um aspecto pejorativo, né? Ai, não aguento mais, não suporto mais aquilo. É um negócio ruim, né? Pejorativo. Só que Paulo, no original, não é essa palavra. A palavra suportar quer dizer suportar mesmo. Eu estou segurando aqui esse púlpito, eu estou suportando esse púlpito, estou suportando esse celular. Paulo está dizendo assim, me suporta mais um pouco, segura, me segure, não me lança fora, não me jogue fora. Porque eu estou trabalhando na vida de vocês com zelo, para preparar vocês para se encontrar com o noivo. O noivo está voltando, o noivo vai chegar a qualquer momento, nós não sabemos a que hora que ele chega, mas ele vai chegar, ele vai voltar, ele disse que vai voltar, ele vai voltar. E ele falou para a igreja que ele vai voltar de maneira que ninguém vai esperar, porque vai ser nas nuvens, no tocar da trombeta, ninguém vai ver. É diferente de quando Jesus voltar para Israel, que todo olho verá, mas para a igreja ninguém vai ver. E Paulo está dizendo assim, eu estou preparando você para esse encontro, você tem que deixar, me suporta, não me lança fora. E ele diz assim, porque eu estou preocupado, porque assim como Satanás enganou Eva, ele pode estar tentando enganar você também, ele pode tentar nos enganar. E você sabe que quando Satanás enganou Eva, lá em Gênesis capítulo 3, foi um estrago, não foi um estrago? Sim ou não?
Dá uma olhadinha bem nos olhos de quem está perto de você, assim, olha bem pertinho dos olhos, assim, pertinho dos olhos. Tem alguma ruguinha aí? Tem ruga ou não tem ruga? Não? Fez botox, né, meu irmão? Tem, e aí a pelezinha está mais... Não adianta esticar e tudo, não. Sabe o que isso quer dizer? Que o estrago lá no Éden, em Gênesis 3, trouxe isso para nós. Estamos envelhecendo, estamos indo. E Paulo está dizendo assim, e quando você se encontrar com o noivo, você tem que estar bem. E eu não quero que você suba, que você chegue na frente do noivo todo arrebentado. Então eu tenho zelo, mas fique atento, porque Satanás enganou Eva e trouxe um estrago para a raça humana. Eu quero que você observe duas coisas interessantes aqui, que foi falado pelo apóstolo aqui, porque o que ele escreveu é muito interessante. Versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando fala que Eva foi enganada por Satanás por causa da astúcia dela, astúcia quer dizer que Satanás trabalhou com inteligência para derrubar Eva. Não foi assim com uma proposta idiota, não foi com uma proposta burra, uma loucura. Não vai se assustar, olha, hoje eu avisei, tá bom? Estou te avisando, tudo bem? Não vai se assustar. Mas o diabo não vai aparecer para as pessoas e dizer, eu sou o diabo. Ele não vai fazer isso. Ele não é burro. Ele é astuto. Ele chegou na presença de Deus, quando Jó estava ali na terra, ele chegou na presença de Deus, e Deus é que perguntou para ele, você está entrando aqui no meio do pessoal aqui da minha reunião, da minha assembleia, o que você está fazendo aqui? Estava passeando e rodeando a terra. Não, você estava olhando o meu servo Jó. Ele é esperto, ele é sujo. E Paulo está dizendo assim, ele enganou Eva com inteligência. Ele criou em Eva, presta bem atenção, igreja, essa palavra é para nós, como Igreja Resgate. Ele criou em Eva o sentimento de que Deus não estava dando o melhor para eles. Ele criou na Eva aquele sentimento de que Deus escondeu algo de vocês, vocês não estão recebendo tudo que Deus tem para vocês. Vocês podem ser mais felizes do que o que Deus está falando. Leia lá Gênesis capítulo 3, não é assim que Deus disse? Se você comer, se você comer, você vai ser como Deus. Deus está escondendo de você algo que é melhor do que o que você tem hoje. E sabe o que aconteceu com Eva? Ela acreditou. Ela acreditou que Deus não tinha dado tudo o que eles precisavam. Ela acreditou que precisava de algo mais. Ela acreditou que o que o Senhor estava fazendo com eles no Éden, imagine o Éden, gente. Imagine o Éden. A gente não tem nem ideia. A gente vai aqui em qualquer floresta, em qualquer praiazinha, um pouquinho deserta, com um pouquinho de luz, de sol, a gente já fica olhando, e o que a gente faz? Ai, Deus é grande. Ó, que coisa linda. Sim ou não? A gente não pode ver uma coisinha, a gente já está chamando Deus de grande por aquilo que a gente vê hoje, de uma natureza que está angustiada, de uma natureza que a Bíblia diz em Romanos que está gemendo à volta do Criador. Imagine isso sem esse gemer, imagine essa criação sem Deus, sem o pecado, como seria? E Eva estava no meio de tudo isto, dessa criação. Fui para Ribeirão Preto ontem, sexta-feira, muito obrigado, nós fizemos 33 anos de casado, com a mesma mulher, o mesmo casamento, mesma família, graças a Deus. Fizemos 33 anos de casado, e no sábado nós fomos para Ribeirão.
e fomos passear lá. E tinha uma arca lá, eu fico imaginando, todo evolucionista vendo uma arca de Noé dentro de Ribeirão, deve ter gente ali que fica endemoniado, né, de ver um negócio daquele. Mas fizeram uma arca de Noé com os bichinhos, eles se movendo, girafa, os bichinhos ali. E eu fico imaginando aquela criação linda de Deus, e Eva estava lá no meio de tudo aquilo, e Satanás disse assim: olha, tem mais, cara, vocês estão perdendo, o Senhor não deu tudo que Ele tinha que dar para vocês, tem coisas que vocês não receberam, Ele está te enganando, Deus está escondendo o melhor para Ele, Deus está escondendo o melhor para Ele, você não tem tudo porque o Senhor escondeu uma parte. Essa foi a situação que o diabo gerou no jardim do Éden. E Paulo está dizendo assim, ó, de maneira astuciosa, ele enganou Eva. E sabe o que ele tem feito nesses últimos dias? Como eu disse, o apóstolo Paulo deve ter passado pelo Brasil, deve ter andado na França, nos Estados Unidos, deve ter dado uma volta ao mundo. E sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, o diabo está enganando as pessoas de forma que elas deixem de enxergar a simplicidade e a pureza que está em Cristo. Fale comigo, simplicidade e pureza em Cristo. E muitas pessoas estão acreditando que para ter Cristo, ou para viver Cristo, ou para ser um cristão melhor, precisa daquilo que o mundo traz, porque a igreja não faz, e a igreja está desatualizada, não tem mais coisa que a igreja não viu. Cadê o José Arnaldo? Diácono lindo ali, ó, alto, bonito, casado, graças a Deus, vai ter mais 2 filhos. Uma vez nós estávamos conversando, eu e o José Arnaldo, e nós estávamos conversando, não sei se você vai lembrar dessa conversa, sobre a rede de jovens. O que nós vamos fazer com a rede de jovens? O que nós vamos fazer com a rede de jovens? Mas não tem muito o que fazer, porque o que nós precisamos é de palavra. Se você for em qualquer rede de jovens, ou reunião de jovens do mundo inteiro, é isso que nós fazemos. Quando sai disso, alguma coisa já começa a estar errada. E você sabe o que as pessoas estão querendo? As pessoas estão querendo algo extra, algo diferente. Na igreja, parece que a igreja, se ela se reunir para ouvir a palavra, não é o suficiente. Precisa sempre se criar algo novo. E sabe o que o diabo está trazendo para a igreja? Está trazendo aquele sentimento assim, nós precisamos de algo a mais, porque tudo no mundo é algo a mais. O celular tem que ter algo a mais o ano que vem, porque você tem que trocar de celular. É uma câmera, depois 2 câmeras, depois 3 câmeras, logo é 4 câmeras, depois é 5 câmeras, é 1K, 2K, 3K, 4K, 5K. Então, como tudo tem algo a mais, parece que na igreja nós também precisamos de algo a mais. Eu quero te mostrar um videozinho, mas antes de mostrar esse videozinho, pode apagar algumas luzes? Antes de mostrar o vídeo, deixa eu te falar o que está acontecendo com esse vídeo, porque talvez você não entenda. Esse vídeo aqui é um jovem satânico, o cara ele faz parte desses grupos de satanismo, tá? E ele está vendo a igreja evangélica fazendo memes, fazendo TikTok aí, com funk evangélico. Funk evangélico. E aí ele, como satanista, ele fala algumas coisas, porque eu já falei aqui algumas vezes, tem coisa que os crentes fazem, que o demônio fica endemoniado. Que o demônio fala, não é possível, isso sou eu que tenho que fazer. Como é que um crente está fazendo um negócio desse? E o demônio fica muito bravo, porque é para ele fazer. E a igreja está se desviando, a igreja está se apostatando. A igreja não quer saber de ler a Bíblia. A igreja tem que ter podcast. A igreja não quer mais saber de estar no culto, não, ela quer sermão televisionado. A igreja não quer saber mais de se relacionar, ela quer viver a sua vida isoladamente.
Vamos assistir, por favor. Na hora que eu falar que é para parar, a gente para. Do filho do homem, assiste lá em cima que é melhor, tá? do homem, te apresento Jesus Cristo, o brabo tem nome, te apresento Jesus. No meu último vídeo eu falei sobre essa apropriação cultural, do funk, da batida do funk pelas igrejas de jovens. E nesse vídeo aqui eu quero me alongar um pouco sobre o tema, inclusive falar que eu tô besta pelo que eu vi. Olha só, eu sou um luciferiano, um satanista, ok? Não tenho Jesus como fonte de inspiração religiosa, não tenho ele como Messias, não tenho ele como símbolo de fé, mas tenho a figura histórica deste filósofo com profundo respeito. Apesar de eu não ceder atributos divinos a Jesus e encarar uma boa parte da história dele como folclore e mitologia, eu jamais utilizaria o nome daquele que eu chamo de Messias em dancinhas vulgares, toscas de TikTok. De acordo com a escatologia cristã, o que difere algo do mundo para algo espiritual, divino, é justamente a sacralidade que se imputa sobre o objeto, símbolo ou entidade em questão. E o que vocês estão fazendo é pegando um símbolo de fé que é Jesus e transformando isso em moeda de troca, de seguidores, de like, de projeção nas redes. Cada um tem que ser o que é. Se você acha que o cristianismo não dá vazão aos seus prazeres e à sua vontade de mundo, vem para o satanismo. Aqui o prazer não é inimigo, justamente o contrário. Aqui ele é força de expressão viva da espiritualidade. Mas se você quer continuar cristão, então você tem que seguir um decoro e você tem que seguir um certo dogma da sua religião. Senão não tem por que você ser cristão. E ao pastor que apoia esse tipo de coisa, se esforce mais, utilize recursos mais criativos e menos apelativos, já que você quer conquistar aí a população mais jovem e adolescente. Isso aqui é quem está falando. A imagem é horrível, né? A gente pagou 120 mil reais por um negócio desse, mas vai arrumar isso. Uma hora dessa vai arrumar. Porque a imagem é muito melhor que isso. Mas, voltando aqui. Vocês estão vendo um cara que faz parte de uma rede de satanismo, e ele está falando o seguinte: olha, se vocês são crentes, não podem fazer um negócio desse. Vocês escutaram bem? Sim? Ele está dizendo assim: se vocês são cristãos, se vocês querem prazer, vem para o satanismo. Mas se vocês querem ser cristão, meu Deus, um demônio falando um negócio desse. Eu falo, e ainda dando pito nos pastores. Ainda chamando a atenção do pastor: ô pastor, pelo amor de Deus, não faz a minha parte, deixa que eu faça a minha parte, você faz a de vocês. Gente, nós escutamos isso juntos ou não? Não foi isso que ele falou? Ó, vocês são crentes, vocês têm que agir como crentes, deixa que eu age como demônio, eu que faço as coisas de demônio, não vocês. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse assim: eu estou preocupado que vocês estão deixando a simplicidade do Evangelho e a pureza do Evangelho, e estão sendo enganados pelo inimigo para viver essas coisas novas que constantemente estão surgindo. O pastor Cláudio Duarte falou recentemente, numa pregação dele, ele disse assim: nós crentes, de vez em quando, podemos olhar para trás, porque faz parte da nossa caminhada, tem um retrovisor, você, de vez em quando você dá uma olhada para trás. Mas hoje nós temos uma geração que não olha mais para trás, só olha para o lado, porque está vendo o que os outros fazem, e o que os outros fazem é o que nós queremos fazer também. E aí muitos de nós estamos levando para dentro da nossa casa algo que não é cristianismo. E sabe o que eu estou te falando agora como um pai espiritual? Eu estou falando como Paulo: me suporte mais um pouco, por favor. Não me jogue fora. Porque nós temos que nos preparar para o encontro com o noivo. Nós temos que nos preparar para o encontro com o noivo. Nós não podemos permitir que isso vá entrando dentro da nossa vida. Nós não podemos permitir que não haja mais conversa entre pai e filho porque o celular está no meio do caminho. Nós não podemos permitir isso.
Isso não faz parte da simplicidade do evangelho, do cristianismo nosso. Ah, mas é mais fácil. Ah, se eu não fizer isso, meu filho vai ser um alienado. Ele vai ser uma pessoa ignorante lá na frente. Não, não estamos falando que você não vai deixar ele ter acesso a isso. Estamos dizendo que não será isso que vai controlar a vida do teu filho. Que o controle é seu. Que quem manda é você. Que você é o pai. Você é a mãe. E que isso é o simples. Qualquer coisa que vai fugindo disso começa a ficar muito complexo, começa a ficar muito difícil. Fale comigo: simplicidade, pureza. Nós somos diferentes por causa disso, irmãos. O evangelho é algo simples, o cristianismo é algo simples. Quando começa a complicar, já não é de Deus. Abra por favor a palavra de Deus em Coríntios, vai para 1 Coríntios capítulo 15, por favor, está em 2 Coríntios capítulo 11, certo? Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, volta devagarzinho a página aí de 2 Coríntios, você vai achar capítulo 15, olha o versículo 1, vamos ler o versículo 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Nós temos um evangelho que nós recebemos, e que nós temos que perseverar nesse evangelho. Sabe o que quer dizer a palavra evangelho? A palavra evangelho quer dizer boas novas. Fale comigo, boas novas. Nós temos uma boa nova, irmãos. Não importa a notícia de amanhã, nós temos um evangelho que tem as boas novas para nós. Não importa qual vai ser a novidade amanhã, se vem o 5K, o 4G, o 5G, o 6G, seja lá o que vier de G, nós temos um evangelho, e nós vamos ficar nessa simplicidade. Ah, mas você vai ficar uma pessoa ignorante. Não vou ficar ignorante. Eu só não vou ser manobrado por esse mundo para viver o que o mundo quer, para fazer o que o mundo quer. O evangelho é simples, deixa eu continuar lendo, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Eu tenho um evangelho que eu preciso crer nele para ser salvo, para ter a minha salvação. Versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo essa é a simplicidade do evangelho, Cristo morreu pelos meus pecados. As pessoas nem falam mais de pecado, hoje tudo precisa ser algo novo e diferente, ninguém fala sobre arrependimento, ninguém fala sobre voltar atrás, a coisa está ficando tão complexa, toda hora é alguma novidade. Alguns anos atrás, batismo, a pessoa subia no escorregador, dava 2 lupos e caía dentro da água, era batizado, e todo mundo, olha apóstolo, olha que batismo legal, vamos fazer um batismo desse lá na Resgate. Acabou, passou o batismo de looping, mas a palavra não passou. Agora, recentemente, começou o culto pet. Está estranhando? Estou falando a verdade. Culto pet. Não é o culto para o cachorro, mas você pode levar o seu pet na igreja. Não aqui. A arca já foi lá atrás, acabou. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer com o culto pet? Vai passar, mas a palavra não vai passar.
E assim toda hora está se criando alguma coisa nova, e sabe que a gente olha e a gente fala, nossa, nós temos que nos atualizar. Atualizar o quê? Nós já temos toda atualizada. Eu tenho a Bíblia que é revista e atualizada na minha mão. Não precisa atualizar mais nada. Fale comigo, simplicidade. Nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Sabe o que o diabo está fazendo? Ele está nos enganando. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem alguém que você ama que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo, não tem? Sim ou não? Com certeza, todos nós temos. Eu tenho, você tem. Esses dias eu estava chorando na presença do Senhor, literalmente, estava chorando, clamando a Deus. Chegou uma hora que eu estava tão cansado, com algumas situações que eu estou vivendo, que eu falei assim para o Senhor Jesus, Jesus, volta, por favor, volta. Quando eu comecei a chorar e falar, volta, o Senhor me trouxe um constrangimento, e eu falei, Senhor, se o Senhor voltar, quantas milhões de pessoas vão morrer e vão para o inferno, porque ainda não te ouviram? Não volta, Senhor, não volta. Não volta. Eu ainda tenho algumas pessoas que eu preciso levar para o Senhor. Não volta. Tem muita gente que vai morrer sem Cristo. Espera, Senhor, nos dá a oportunidade. Mas sabe o que o diabo está nos convencendo? Que para você falar do amor de Jesus para essas pessoas que você ama, você precisa fazer um upgrade. Você precisa ter um celular melhor, você precisa ter uma vida melhor. Você precisa ter uma vida melhor. Porque como você vai falar de Jesus para as pessoas se você está com essa pindaíba toda aí na sua vida? Como você vai falar de Jesus se você está com problema de dívida? Você vai falar de Jesus para quem está bem de dinheiro e você está mal aí? Como você vai falar de Jesus para os outros? E o diabo está tirando a gente da nossa simplicidade, porque Jesus não veio para falar de dinheiro. Ele abençoou o dinheiro. Ele não veio para falar de honras que nós adquirimos com a vida, títulos, isso nós recebemos, o Senhor nos dá isso. Ele veio para dizer que Ele veio para morrer pelo pecador, e todos nós precisamos dEle. É simples, não é simples? Mas por que a gente tem dificuldade então de falar com as pessoas? Porque nós estamos sendo enganados. Nós estamos sendo enganados aqui. Para falar para alguém, você olha para a pessoa, você já olha para ela, você já começa a medir ela. E agora? Como é que eu falo com ela? Será que ela é muito culta, pouco culta, sabe bastante? Será que ela é comunista, não é comunista? Ela é do PT ou é do Bolsonaro? E agora, o que eu faço? E o diabo está nos enganando, está levando você a acreditar que esse é o tipo de evangelho que Cristo tem para nós hoje, e não é esse o evangelho que Cristo tem para nós hoje. O evangelho que Ele tem para nós hoje é que Ele morreu pelos nossos pecados, e todo aquele que o aceitar vai para o céu. É simples. Eu estou saindo de férias, eu ia contar para vocês só quando eu voltasse de férias, mas já não aguento, você sabe que eu não aguento, já vou contar agora. Em fevereiro, 2 vezes por mês, nós vamos ter uma reunião aqui durante a semana à noite, para falarmos como nós podemos evangelizar as pessoas, de maneira simples. Se você quiser vir, você venha que eu vou te ensinar, nós vamos ter aula aqui, 1 hora, 1h30, vamos aprender, você recebe e vai embora para sua casa. Vamos aprender métodos de evangelizar, vamos aprender ilustrações para evangelizar, vamos ver a simplicidade de testemunhar, porque é tudo muito simples. Só que o diabo está tentando nos fazer achar que nós precisamos de mais, que eu preciso de mais. Não, eu preciso melhorar, eu preciso de alguma coisa para fazer. Eu acho que Deus não me deu tudo. É como Eva, né? Será que Deus realmente escondeu alguma coisa? Será que eu preciso de alguma coisa a mais? E Deus não escondeu nada de nós. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Espírito Santo que está em nós, e que vai te fazer lembrar de todas as coisas que você precisa quando você precisar. Sabia disso? Você sabia que aquilo que você escuta no culto, que você lê da palavra de Deus, a hora que você estiver falando com alguém que você nem imagina, o Espírito Santo vai trazer a palavra para você? Quantas vezes isso aconteceu comigo?
Quantas vezes, às vezes até estou pregando, acontece isso comigo, e eu começo a falar e começa a vir coisa na minha cabeça, e eu fico pensando, uau Senhor, olha que coisa legal que eu lembrei agora. E na verdade é Ele que está trazendo, porque Ele vai fazer isso. Ele disse que Ele nos faria lembrar de todas as coisas que Ele nos tem ensinado. Por isso que eu preciso aprender, para que Ele me faça lembrar. Fale comigo, simplicidade. Tem que aprender de maneira simples a levar a palavra para as pessoas, a olhar para a pessoa e em vez de ficar julgando quem ela é, entender que ela precisa de Cristo assim como você precisou, e falar para ela, existe um Deus que te ama, e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Esse teu plano que você está vivendo é um plano de fracasso, mas existe um plano que é de Deus, que não é de fracasso, é de vida eterna. Vida eterna? Mas tem vida eterna? Eu acredito que eu vou reencarnar, eu acredito que eu vou morrer, vou desaparecer, então isso é que você ouviu, mas existe um Deus que nasceu entre nós, que marcou a história, as pessoas podem acreditar ou não acreditar, isso não muda quem Ele é, e esse Deus disse que Ele nos dá vida eterna, que morreu pelos nossos pecados, que você não precisa fazer nada para ir para o céu, é só aceitá-lo como teu Deus e teu Salvador, coisa simples. Eu lembro quando eu escutei o Evangelho pela primeira vez, eu não me conformava que era tão simples, eu falava, mas, e eu que ia todo ano em Aparecida, eu que acendia a vela do meu tamanho, fazia as coisas lá na passarela, de repente agora é só aceitar Jesus, é muito simples isso, não pode ser só isso, é só isso, mas não precisa fazer mais nada, precisa fazer mais nada, é só recebê-lo, mais nada, nem um defumadorzinho de vez em quando, nada, Ele já fez tudo. Para mim era muito complicado isso, até que eu comecei a estudar a palavra, e você vê que foi para isso que Ele veio, o Cordeiro veio, por isso que os judeus não o aceitaram, porque os judeus esperavam algo complexo, o rei chegando, montado num cavalo, destruindo o Império Romano, aquela coisa complexa, difícil, e vem Jesus numa manjedoura, para morrer pelos pecados, simples, mas verdadeiro e eterno, porque Ele está aqui e não vai passar. Mas é interessante porque Eva foi enganada por Satanás, e Paulo diz que foi enganado em dois aspectos, né? Na simplicidade e na pureza. Fale comigo, na pureza. Quando você fala de pureza, você tem que associar o que os evangelhos querem que você entenda quando fala de pureza, porque quando a gente fala de pureza nas escrituras, está salientando a impureza. Quando a gente fala de pureza, fala assim, uma coisa pura, mas não é só isso, está querendo mostrar o que é impuro. E é como se Paulo falasse assim, pessoal, lembra que ele falou no versículo 2 ou no 3, eu não me lembro, ele fala assim, estou preparando vocês para o casamento, não é isso? Sim ou não? E agora se prepara, fala para o teu irmão, se prepara para ouvir agora, segura aí, tá bom? Porque essa palavra, quando ele diz assim, olha, eu estou preocupado para que você não se extravie, e você não entre nessa de um evangelho complexo e impuro, e essa palavra pureza, que vem associada à impureza, está falando daquelas pessoas que se relacionam com duas pessoas ao mesmo tempo, ou que tira proveito da outra, para depois viver com o outro. Eu quero que você volte no versículo 3, e se você quiser escrever aí, você pode escrever assim, ó, versículo 3 que diz assim, 2 Coríntios 11, 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ou seja, com uma cilada inteligente, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e você se aparte da simplicidade devidas a Cristo, e da pureza
devidas a Cristo. E essa palavra pureza está associada à impureza, à fornicação, nesse texto. Sabe o que é fornicação? Por exemplo, lá em Tessalonicenses diz que quando uma pessoa fornica com a outra, Deus é o próprio juiz. Então você vai namorar, e quando você começa a namorar, você tem um limite. Você não pode passar do limite no seu namoro, porque se você passar do limite, você está desrespeitando o pai dessa menina, você está desrespeitando o teu próprio pai, você está desrespeitando a sua família, se você passar do limite. Então você não vai passar do limite, você não vai fazer sexo com ela, porque ela não é tua, você não casou com ela. Como é que você vai fazer alguma coisa com ela se ela não é tua? Você não vai passar do limite. Mas você começa a se esfregar nela. Você começa a excitar ela. Ou ela começa a te excitar. Isso se chama fornicação. Quando você cria na pessoa, isso se chama defraudação. Você começa a criar na pessoa um desejo que ela não pode suprir. E aí, uma vez que você não pode suprir esse desejo na pessoa, agora eu vou procurar uma outra pessoa. Então eu amo essa minha namorada, só que por causa desse meu relacionamento errado, que está me excitando, agora eu vou procurar uma outra pessoa, e eu me relaciono com duas pessoas, com essa daqui eu faço o que eu quero, e com aquela lá eu me mantenho na minha santidade. E quando Paulo diz assim, não se afaste da pureza de Cristo, ele está dizendo assim, você vai se encontrar com Ele para o casamento, então se guarde, para que você não se suje com outro. Quem é esse outro? Aquele jovem que apareceu aqui no telão, ele disse assim, se você quer algo de prazer, venha para o meu time. Não foi isso que ele falou? Se você quer prazer, venha para cá. Até parece que nós cristãos não temos prazer. Nós temos prazer, só que o nosso prazer, ele é puro, ele é dentro da pureza, dentro da separação, dentro dos princípios. São valores diferentes, é uma outra vida. Por isso que eu acho tremendo quando o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Ele fala lá em Filipenses capítulo 4, abre lá, você está em Coríntios, vai caminhando, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, são 4 livros pequenos aí, um perto do outro, segue em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 4, eu não estou te exortando, nem estou brigando com você, não estou triste com você, tá bom? Mas você já viu que muitas pessoas nem Bíblia tem mais, porque é só olhar no telão. Aí se eu falar assim para vocês, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o telão para que ninguém mais acompanhe aqui, para você trazer sua Bíblia. Aí eu prejudico um monte de gente. Por quê? Porque a gente precisa ser rápido e enxergar aqui. Mas eu preciso ter minha Bíblia. É assim, foi Deus que deu. Não foi homem que fez, foi Deus que deu e falou assim, escreva em livros, foi Ele que mandou, Ele não falou assim, coloca o aplicativo. Eu posso usar no aplicativo? Sim ou não? Posso usar, tem um monte de ferramentas boas, mas eu não posso deixar de ter minha Bíblia, de ter esse papel na minha mão, e escrever o que eu tenho que escrever, anotar, estudar a palavra, me relacionar com esse livro escrito, porque aqui só vê só uma telinha, aqui eu vejo o livro inteiro, e quando eu quero eu vou para cá e vou para ali, aqui eu não sei nem para onde ir. Você está sendo enganado. Eu preciso do melhor aplicativo que tem de Bíblia. Você pode ter o melhor aplicativo de Bíblia, mas você precisa ter um livro na mão, porque isso que é o simples. Recebe com amor, amém? Recebe com amor. Daqui a pouco,
Você fala assim, abre a Bíblia em Gênesis, você nem precisa ter, nem sabe o que é, só vai no aplicativo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, achou? Olha o que diz aí na sua Bíblia, na minha Bíblia. Finalmente, ou seja, encerrando o discurso de Paulo aqui em Filipenses, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que tem que estar dentro de mim? Tudo que é puro, tudo que é justo, aquilo que traz boa fama. Bom, e agora é uma luta. Agora é uma luta, como o bispo Clodoaldo disse aqui, é uma luta de ter que desligar a televisão. Lá em casa a gente não assiste televisão. Quando a gente assiste alguma série, que também não assiste, mas quando assiste alguma série, ou a Adriana ama aqueles programas de casa demolindo e arrumando a casa. Eu não sei se ela quer falar alguma coisa comigo, mas ela gosta daquilo que toda vez é aquilo. Ou é comida, programa de make-off, não sei o quê. Até eu estou aprendendo, vocês veem que eu estou fazendo videozinho, já estou ficando bom naquele negócio. De tanto que eu vejo esses programas, só assisto isso. Mas você tem que tomar uma decisão, e agora? O que vai entrar na minha casa? É puro, é boa fama, isso daqui, eu quero coisa pura na minha vida? Ou eu estou nesse mundo que eu preciso de alguma coisa nova? Eu preciso decidir, e eu decido por Cristo. Porque Paulo está dizendo assim, me suporta pessoal, me aguenta aí, aguenta mais um pouco, nós vamos nos encontrar com Ele, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com a minha roupa arrumada. Sabe como que é o casamento judaico? Alguns que estão aqui na igreja há mais tempo já sabem disso. Sabe como que é o casamento judaico? Diferente do casamento evangélico, casamento ocidental. O oriental é diferente. O noivo, ele entra, quando ele chega, ele vai ver o enxoval. Ele vai ver o enxoval. E ele vai decidir se aquilo do enxoval vai ficar ou não na vida dele. Por exemplo, eu quando casei com a Adriana, eu sempre dormi com aquelas roupas de guerra, né? Sabe como que é roupa de guerra? Aquela roupa que você usa a primeira vez, depois ela passa a ser roupa só para você trabalhar, depois de passar de roupa de trabalhar, ela passa a ser roupa para você viver em casa, e depois que passou de ser aquela roupa de viver em casa, passa a ser roupa de dormir. Sabe como que é aquelas roupas? Eu casei assim, era assim, um meninão, largado, tudo de bom, cabelo compridão, dividido no meio. Aí casei. Quando chegou na nossa lua de mel, foi uma benção. Eu cheguei em casa, ela me dá um roupão, um negócio enorme, um calor, que eu sou quente, meu corpo é quente demais. Não foi isso? Acho que eu usei aquele roupão, 33 anos de casado, que eu usei umas 2, 3 vezes aquele negócio. Primeiro que agora nem entra mais, né? Eu tinha 73 quilos naquela época, imagine, acho que entra só uma perna do roupão hoje. Mas eu como noivo podia olhar e falar assim, não, isso aqui não vai para cá, isso aqui não tem condições. Na nossa cultura a gente olha e fala, vai tudo para casa, está ótimo, glória a Deus, amém. Não, porque se você falar que você não gosta, ela vai querer comprar outro. Então eu gostei, amém, deixa aí, está maravilhoso, não precisa comprar outro não. Não é assim? Se você fala que não gosta, vem outro, então deixa como está, para não ficar pior. Com Cristo vai ser diferente. Ele vai olhar e vai falar assim, isso aqui não presta, filho. Vem, vamos entrar. O que você trouxe de enxoval? Deixa eu ver. Esse tipo de toalha não dá. Isso aqui arranca a pele, joga fora isso aqui. Tem que ser uma outra toalha. Esse lençol aqui não dá. Não tem nem elástico em volta para segurar a cama.
Ele que vai olhar o enxoval e Ele vai dizer o que vai entrar ou não. E Paulo está dizendo assim, me suporta, não fuja da simplicidade, e vigie para que a pureza esteja no seu coração. Tudo que é puro tem que estar entre nós. Porque apóstolo, e hoje está fácil, né? Hoje cai tudo aqui. Apóstolo, eu vi a igreja tal que faz isso, eles dão cambalhota, eles dão um salto mortal. A cambalhota e o salto mortal daqui a pouco desaparece e a palavra continua. Vamos ficar firme na simplicidade. Vamos ficar firme nas coisas puras. Vamos entender que o Evangelho foi escrito para nós levarmos salvação para as pessoas e não para procurarmos prazeres para a nossa carne. Nós estamos aqui para salvar as pessoas e não para vivermos bem nesse mundo, porque nesse mundo aqui, irmãos, vai ser muito difícil viver bem. Eu fico imaginando todo mundo que tem, as pessoas aqui na cidade que tinha muito dinheiro. A hora que a pandemia chegou, todo mundo teve que ficar dentro de casa, e acabou, com dinheiro ou sem dinheiro, todo mundo dentro de casa. Ninguém viajando, todo mundo igual. Esse mundo aqui não tem muita saída. O que nós temos que nos preparar é para o céu. Se temos que viver bem aqui, é porque Cristo vai nos fazer viver bem aqui. E não porque eu vou ficar criando situações para viver bem. Feche a sua Bíblia, nós vamos orar. Fale comigo assim, eu sou diferente. Fala para quem está do teu lado, você não pode se esquecer que você é diferente. Amém? Fala para ela, balança ela, fala, você é diferente, você tem que ser diferente. Amém? Nós somos do Senhor, nós somos diferentes. Nós somos simples nas coisas que o Senhor tem nos dado, e somos puros. Nós não somos impuros, nós somos puros. Nós nos separamos para Deus. Eu peco, mas Jesus Cristo já perdoou todos os meus pecados, eu confesso e continuo na minha santidade. Não vou continuar no meu pecado, vou continuar na minha santidade. Vou tomar decisões dentro da minha casa? Tem que tomar. Teve um culto que eu ministrei aqui, um jovem falou assim para mim, apóstolo, está difícil para fazer isso dentro da minha casa. Eu falei, se fosse fácil eu não teria pregado. Por que eu preguei? Porque eu sei que é difícil. Mas os filhos estão cada vez mais exigentes. Eu sei disso, por isso que a gente prega. Por isso que ele é chamado filho e você é chamado pai. E é por isso que você agora tem que ter a palavra de Deus diante de você. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus. Ela é lâmpada, não é farol, irmãos. Ela não é o farol da minha vida. Eu levanto aqui, agora já vejo a 5 quilômetros daqui. Lanterna biônica, já viu isso aí na internet? A lanterna que todo mundo quer ter. Não, a Bíblia não é lanterna biônica, ela é lâmpada para os meus pés. Eu vou andando com Cristo e vou enxergando o que está acontecendo à minha volta. Ela é luz para o meu caminho, é aqui, não é lá. Vou enxergar 100 anos luz na minha frente. Não, eu vou andando com Cristo e vou enxergando. Amanhã é a festa junina, deixa eu ver. Amanhã é o Halloween, deixa eu ver. Amanhã é a minha filha com 6, 7 aninhos e o menino na escola dizendo que quer namorar com ela, deixa eu ver. É aqui, aqui. Não é eu vou me preparar, deixa eu ver o que está lá na frente. Não, é aqui, vou andando, conforme vai acontecendo, eu vou olhando para aquilo que está escrito nas minhas mãos, e eu vou andando, é a luz para o meu caminho, no meu dia a dia. Eu já li a Bíblia uma vez, não preciso ler mais a Bíblia. Quem disse isso para você? Eu vou ler a Bíblia porque ela é a lâmpada para os meus pés. Isso aqui vai me alimentando, vai me mostrando o caminho. Amém? Feche seus olhos agora, vamos orar.
Nós temos diante de nós a mesa, a Santa Ceia, a mesa do Senhor. Eu quero te fazer algumas perguntas para você falar com o Pai. Eu tenho essas perguntas no meu coração, eu não as escrevi. Por que eu não escrevi? Porque eu não as tinha. Quando eu entrei aqui no culto, eu falei para o Pai. O Pai falou para mim fazer perguntas. Eu falei para o Pai, Pai, então me fala. Ele não me falou. Aí eu falei, bom, então o Senhor vai me falar. E Ele foi me dando as perguntas. Eu vou te fazer essas perguntas agora, para você responder para Ele. A primeira pergunta do Pai para você: por que você acha que é tão difícil? Responda para Ele. A pergunta é dele, não é minha. Por que você acha que é tão difícil falar do amor dEle, testemunhar dEle, ser um cristão posicionado para falar do seu amor? Por que você acha que é difícil? Fala para o Pai, por que você acha que é difícil? Você não vai falar para Deus, né? Porque você acha que você não é capaz, porque você acha que você é pequeno. Você não vai falar isso para o Pai, né? Então responda, por que você acha que é difícil? Quer a resposta? A resposta é, porque você foi enganado. Não é difícil. Responda para o Pai uma segunda pergunta. Pergunte para o Pai, o que eu preciso? O que eu preciso para levar desse amor para as pessoas e convencê-las desse amor? O que eu preciso? Sabe o que você vai escutar do Pai? Você só precisa de coragem. Mais nada. Você só precisa abrir a sua boca. Mais nada. E se você não está acreditando no que o Pai está te falando agora, que você não precisa de nada, é porque você foi enganado. Mas tem a última pergunta. E essa última pergunta é: Pai, e se eles não se converterem? Pai, e se as pessoas que eu estou pregando, ou vou pregar, não se converterem? Pergunte isso para o Pai. Escute o Pai te dizer: a salvação pertence a mim, diz o Senhor. A salvação pertence a mim, diz o Senhor. Então não fique preocupado se a pessoa vai se converter ou não. Abra a sua boca. Mas se no seu coração tem aquele sentimento, não, mas se eu pregar eu preciso que ele se converta, você pensa assim porque você foi enganado. A nossa responsabilidade é pregar Cristo, deixando o resultado com o Espírito Santo de Deus, porque a salvação pertence a Ele, não a nós. Não somos nós que convencemos as pessoas, é Ele. Não foi você que o aceitou, foi Ele que te convenceu. Não fui eu que aceitei Jesus, foi Ele que me convenceu.
Jesus disse: ninguém vem a mim, a não ser aqueles que o Pai der. Então, tira de você qualquer responsabilidade. E leve o amor de Jesus para as pessoas. Coloque pedras na sua coroa. Deixa eu fazer uma pergunta. Fiquem todos com os olhos fechados, por favor. Tem alguém aqui pela primeira vez, segunda vez, ou que já está aqui entre nós já há algum tempo, e você nunca entregou sua vida para Jesus? Deixa eu te explicar o que é entregar a vida para Jesus, porque nós estamos num país cristão, e isso pode parecer que você já fez isso, porque eu achava que eu tinha feito. Eu ia na igreja, eu era coroinha, então quando falaram para mim: você já entregou tua vida para Jesus? Eu falei assim para o irmão Hugo, que foi o que me levou para Cristo, eu falei: lógico que já entreguei minha vida para Jesus há muito tempo. Mas eu continuava fazendo tudo de errado, eu nem sabia quem era Jesus, e eu falei que minha vida era dele. A Bíblia diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Saber quem é Jesus, o mundo inteiro sabe quem é Jesus, mas receber a Jesus é diferente. Então, receber a Jesus não é simplesmente saber que Ele existe. Receber a Jesus é dizer assim: Senhor, entra na minha vida e passa a ser o Senhor da minha vida. Quando você faz isso, você recebeu a Jesus. E sabe quem é que te convence para fazer isso? É o próprio Senhor Jesus. Então a salvação vem dele e é para Ele. Se você nunca orou para que Jesus entre na sua vida, esse é um momento para você fazer essa oração. Eu posso te ajudar a fazer essa oração, para que Ele entre na sua vida. Aí sua vida vai mudar. Se você já veio aqui na frente alguma vez e orou com alguém, algum pastor orou com você, algum diácono, você já levantou e falou: Jesus, entra no meu coração. Você não precisa fazer isso novamente. É até errado fazer novamente, porque você está desconfiando que Jesus não te escutou a primeira vez, e Ele sempre vai te escutar. Então, se você já fez a tua decisão por Jesus, você não precisa fazer outra. Mas se você nunca fez, você precisa fazê-lo, porque aí é que as coisas vão começar na sua vida. Então, nessa noite de Santa Ceia, eu gostaria de te dar essa oportunidade. Você que está entre nós, talvez já há algum tempo, ou está pela primeira vez, e você nessa noite, você quer que Jesus entre no seu coração, você quer que eu ore com você, que eu te ajude nessa oração. Eu vou pedir para você ficar em pé aí onde você está. Fique em pé onde você está, que eu vou fazer uma oração com você. Se você quer que Jesus entre na sua vida, se você nunca pediu para Ele entrar no seu coração, fiquem todos de olhos fechados. Você pode ficar em pé onde você está, para que eu possa orar com você. Tem alguém que quer nessa noite falar: Jesus, entra na minha vida, seja o Deus da minha vida? Se você quer, você pode ficar em pé, que eu vou orar com você. Todos têm certeza que Jesus está dentro do seu coração? Amém. Então faltou alguém da sua casa hoje que podia aceitar Jesus hoje, mas semana que vem ele vai receber Jesus em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar por nós. Vamos orar para que nós possamos ser simples e para que nós tenhamos uma vida de pureza, porque nós somos diferentes. Faça a tua oração diante do Pai. Ore você, fale para Deus: Pai, eu quero realmente ter uma vida simples. Eu quero falar do teu amor para as pessoas de forma simples. Eu quero apresentar Cristo de forma simples e mostrar que eles precisam de salvação. Abençoa a minha vida. Fale isso para Deus: abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a minha vida para que eu possa testemunhar do teu amor, testemunhar da tua graça e pregar a esse mundo que tu és a salvação, tu és o Senhor. Vem sobre o meu coração, Senhor, fortalece a minha alma, fortalece as minhas decisões. Fale isso para o Pai: fortalece, Espírito Santo, a minha vida, para que eu possa pregar a Cristo.
Ore também, fale para Deus: Pai, eu quero ter uma vida pura. Eu não quero me afastar da simplicidade e da pureza que o Senhor aponta para a minha vida. Porque essa pureza tem uma origem, e essa origem é Cristo. Não é a religião, não é a igreja, é Cristo. Cristo me faz ser puro, para que eu seja uma bênção na igreja, para que eu tenha uma religião abençoada. Fale para Deus: Pai, guarda o meu coração, me ajuda a ser puro diante das coisas, e não impuro. Para que eu não ande em fornicação, para que eu não me relacione com dois deuses, porque como o Senhor disse em Mateus: ou você agrada a um e despreza o outro, e eu não vou te desprezar, Senhor. O Senhor morreu por mim, eu não vou te desprezar, Senhor. Guarda o meu coração. Você está perto da sua esposa, está perto do seu filho, abraça eles e fala para Deus: Senhor, faz com que minha casa seja pura, minha casa seja limpa. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um lar abençoado. Ora junto com a sua família, se você pode orar com ela aí. Fale para Deus: Pai, abençoa-nos como lar, abençoa-nos como família, Senhor, para que a nossa casa seja uma casa limpa, seja uma casa santa, pura, sem sujeira, porque nós estamos nos preparando para o casamento, Senhor, nós estamos nos preparando para as bodas, nós estamos nos preparando para nos encontrarmos contigo, Senhor. E todos que estão aí à sua volta vão subir com o Senhor, toda a sua casa vai subir com o Senhor. Então abençoa a sua família agora. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua presença entre nós, Espírito Santo. Quero pedir agora que o Senhor se manifeste com poder na hora que comermos do pão, bebermos do cálice, e que haja, Senhor, manifestação de cura no meio da tua igreja, de libertação, de coisas novas para acontecer no meio da tua igreja. Abençoa agora a nossa vida, o nosso corpo, aquilo que nós temos, abençoa. Traz a tua graça e a tua proteção sobre a nossa família. Obrigado, Senhor, pela tua igreja presente. Obrigado, Senhor, pela comunhão que nós temos como igreja, onde o Senhor é o cabeça desse corpo. E ao Senhor nós damos toda a honra e toda a glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.